Quando a galera resolveu gravar o primeiro álbum. disco, na verdade, antes de gravar, a gente veio, eu e o Luiz viemos para o Rio com a fita demo, levar para uns contatos que eu tinha aqui no Rio, levamos para um monte de gente. Mas a fita demo você tinha eu gravado? Gravei em algumas, E eram as músicas do primeiro álbum? Já tinha Beija-Flor, já tinha Liberdade para Dentro da Cabeça. Entendi. Não tinha todas as 12, tinham talvez umas 6 músicas. Porque, galera, para quem não pegou essa época, quem é menos de 20 anos, esse álbum, cara, explodiu de uma maneira assim que tocava todas as músicas da primeira à 12ª, o álbum inteiro. Eu era de Cabo, nessa época eu morava em Cabo Frio, me lembro muito bem, férias, tocando direto. Eu falei pra ele que eu fui pra Costa Rica, né? Quando eu tinha 18 anos, e eu fui com essa fitinha lá no carro, os caras pedindo, pô, cara, deixa essa fita com a gente aí, muito bom o reggae. Não sei se lá tu não tinha muito acesso ao reggae ainda, você falou que depois até foi tocado na Costa Rica. Já tocamos lá. Mas o que eu quero explicar pra rapaziada aqui que não acompanhou, foi o fenômeno que foi esse álbum, cara. Foi um álbum que explodiu, tipo o álbum do Charlie Brown, do Skank, que na época, quando a galera gostava, tocava tudo e era um movimento de baixo pra cima, né, meu irmão? Que não tinha como segurar. Não precisava gravadora, né? A fita demo começou a se reproduzir de uma forma, né, antes da gravação do primeiro disco. Aí o pessoal começou a gravar um pro outro e tal. Quando a gente viu, a coisa estava disseminada. E aí os shows também começando lá em Brasília, os shows já lotando. E a galera cantando as músicas. A galera cantando as músicas, isso deu uma certa confiança pra gente também. Porque quando a gente foi gravar o primeiro disco, a gente pegou um empréstimo, né? E aí a gente, lógico, queria... Mas eu queria que você me falasse dos nãos, que você chegou com a fita aqui, ninguém se interessou? Foi isso. Chegamos com a fita demo aqui, levei alguns contatos, né? Levamos lá no Pressão Digital, tinha uma Zolo, ninguém... O próprio Tom, eu mostrei pro Tom, o Tom achou legal, mas assim, o Tom ainda não era de gravadora, né? Ele, na época, ele era o diretor do AR Studios. Então, ele era o diretor, já estava fazendo produção musical para algumas gravadoras e tal, mas não tinha ainda tanta entrada assim, né? E aí ninguém se interessou, aí foi nessa que a gente falou, ó, vamos bolar uma estratégia aqui, né? Aí a gente fez uma estratégia para gravar esse primeiro disco, que foi o seguinte, a gente botou tudo no papel, né? Ó, vamos gravar aqui, a gente vai gastar tanto para gravar, se a gente prensar 3.000 cópias, vender essas 3.000 cópias, a gente consegue pagar o estúdio, né? E deu super certo, porque a gente vendeu essas 3.000 cópias no show de lançamento. Uau! É mesmo, cara? Cara, foi incrível. Aí a estratégia foi o seguinte, a gente acabou os CDs. Exato, a primeira prensagem foi assim. Então foi muito legal, porque a gente já estava com o público em Brasília, né? Aí a gente fez o seguinte, vamos supor que o custo para pagar o show, o evento era... ingresso na época, R$10, pagaria 3.000 pessoas, pagaria o show. Então a gente jogou o ingresso para 15, e se o cara pagasse R$5 a mais, R$20, levava o CD e o ingresso. Então a gente tirava desses 20, tirava 10 para pagar o show e 10 para pagar o CD. E aí a gente conseguiu, nessa primeira tiragem, os 3.000 vendeu assim, né? Aí já mandamos prensar mais, né? Tipo, 5.000 e fomos indo devagarzinho, sempre aumentando. Um ano depois, a gente tinha vendido 30.000 discos independente. Aí, só então que as gravadoras, depois, né, de um ano de trabalhar de forma independente, já tocando fora de Brasília e tal, que eles começaram... Porque os próprios lojistas lá em Brasília falavam para os representantes das gravadoras, ó, cara, esses meninos aqui, ó, chegam aqui com as caixinhas de discos, estão vendendo mais que seus artistas e tal. E é engraçado isso, porque essa época de fazer show, levar CD, eu até falo que eu parei de gravar álbum solo, porque eu peguei uma época que a gente ia lá fazer um show, você vendia os CDs, cara, isso ajudava demais, né? Demais. Era a melhor hora de vender CD era no show. E ajudava financeiramente, ajudava na expansão do som. E isso, de certa forma, arrebentou com as bandas, né, cara? Foi. De não ter mais essa venda ali física, né? Foi mesmo, isso daí foi então, uma pena. A gente pegou o finalzinho, talvez, desse... Né? Nessa época aí, 92, você tá falando? Não, essa do... 97 a gente gravou o primeiro disco. E depois, um ano depois, em 98, assinamos com a EMI. Um contrato de 4 discos. E esse álbum pela EMI vendeu mais quantos? Esse disco vendeu mais de 500.000 cópias. Uau! 500.000 cópias, né? Eu lembro que a gente ganhou... Imagina, pra gente, na época, a gravadora... vocês vão fazer o programa da Xuxa.
Aí chegou no programa da Xuxa e ganhou o disco de ouro, que era 100 mil cópias na época, lá de surpresa, nem sabia que já tinha atingido 100 mil. Então, pra gente que gravou aquilo, né, arriscando, fazendo de forma independente, chegar a esse patamar já foi uma coisa assim surreal, né? E nessa época aí, subiu cabeça, alguma coisa, a galera tava pé no chão legal, assim? A galera, assim, sempre foi... Galera do reggae mais tranquilo, mais pé de chinelo, né? Mais até que não subiu, não. E foi de boa. Foi, e assim, foi muita ralação, assim, apesar de ser, se você pensar no tempo rápido, pequeno, né? Mas a gente ralou pra caramba do Independente. Chegou a fazer show de tipo ir lá pro interior da Bahia de ônibus para tocar, pra divulgar, né? Divulgar pro sul e de ônibus. Então, a galera também assim era guerreira, vestia a camisa. E teve essa coisa também que você falou de baixo para cima, do público para, né? Sim. Então, sim, a gente nunca foi queridinho da mídia, de estar, né? A gente, quando tinha gravadora, eles até botavam a gente aqui e ali num programa de televisão, mas a gente não era aquelas figurinhas midiático, né? Até bem que o reggae, cara, não é um estilo que no Brasil... Sempre teve reggae no Brasil, mas nunca teve uma banda brasileira grande de reggae antes de vocês. Grande não teve, pô. Não, porque tinha o Tribo de Já, tinha o Edson Gomes, mas assim, também era sempre correndo nichado, por fora. Nichado, nicho, né? Nicho. Vocês furaram o nicho, né, cara? Foi um reggae que... E na época teve até assim, muita crítica da galera do reggae, quando viu a gente indo nesses programas, indo no Faustão, indo na Xuxa, aí fala, os caras se venderam e tal. Sempre tem que ter isso, né, irmão? Tem que ter essa galera, né, mano? Tipo assim, pô, o cara é rock and roll, tá tocando no buraco. No dia que o cara toca no palco maneiro, pô, tá vendido. Se vendeu. Sempre tem os haters. Sempre tem. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.